Todos os homens são exceção a uma regra que não existe. Isso aqui é do Fernando Pessoa e é a frase que inicia este livro aqui, Caro Dr. Freud, Respostas do século XXI a uma carta sobre homossexualidade. Esse livro aqui, ele chama algumas pessoas, convida algumas pessoas para escrever uma carta para Freud. E por que essa ideia, né? Essa ideia é do Gilson Iannini, o organizador do livro. Lá no século XX, no começo do século XX, no Entre Guerras, vou pegar a data certinha aqui, 1935, quase 100 anos, né? Uma mãe americana escreveu uma carta para o Freud, uma carta a respeito de uma preocupação que ela tinha. Me parece, vamos ver aqui, lendo o livro, ela estava preocupada com o fato do filho dela ser homossexual. Ela manda essa carta para o Freud muito famoso na época, né? Inclusive nos Estados Unidos. Freud estava na Inglaterra, se não me engano, por conta das guerras, né? Esse período foi entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra. Freud judeu, para quem não sabe. E essa mãe escreve essa carta para o Freud, com essa preocupação a respeito de seu filho, né? Pensando ainda há quase 100 anos atrás, quão era tabu essa questão, né? Ainda é, mas naquela época ainda mais, né? E o Freud responde, e a gente tem acesso a essa carta do Freud, respondendo essa mãe, e a partir desse fato histórico, o Gilson Iannini, ele convida essas pessoas, várias pessoas, posso depois ir citando, para imaginar, para escrever essa carta para o Freud, né? Hoje, no século XXI, quase 100 anos depois. Uma ideia muito interessante, um assunto muito interessante e importante, especialmente como quando a gente vê que hoje se dirige ainda muito ódio e violência para as pessoas que não são heteronormativas, que se consideram normais. Será que o normal é ser heterossexual? Será? A gente vai discutir agora nessa nova série, uma série paralela. Eu faço outra série aqui com a leitura da Viviane Mosé, mas tem muita coisa pra gente ler e não dá para dar conta às vezes, mas pensei em fazer essas séries paralelas no YouTube. Elas são separadas por playlists. A da Viviane Mosé está numa playlist chamada Filosofia, e essa nova série aqui vai estar numa playlist que já existe lá, com 2 vídeos que eu fiz lá em 2019. Sexualidades, porque a gente está tratando aqui de sexualidade, né? O Gilson Iannini, ele começa aqui com, vamos dizer, uma introdução antes do primeiro capítulo, né? Vamos lá. Isso é uma introdução, vamos dizer, né? E teve essa citação antes do Fernando Pessoa, que é muito legal, que eu gostei bastante. Todos os homens são exceção, uma regra que não existe. Essas regras que a gente inventa, cria, né? Muitas regras para limitar, para reduzir, para subjugar, para violentar, para matar, né? Então é uma boa sacada. Quem criam essas regras e o quanto elas devem ser obedecidas. Lembrando um pouquinho, pegando um gancho aqui, da série da Viviane Mosé, que alguns episódios atrás a gente falou sobre transgredir, né, a possibilidade de transgredir as proibições. Talvez se encaixe um pouco aqui, onde a gente quer chegar, né? Vamos lá, vamos primeiro com o texto do Gilson Iannini. Os destinos de uma carta são muitos. Daí tem uma citação aqui do Milton Nascimento / Caetano Veloso. Pena, que coisa bonita. Diga, qual a palavra que nunca foi dita? Diga, qualquer maneira de amor vale aquela.
Agora vamos para o texto do Gilson. É verdade que uma carta sempre chega ao seu destino? Que é uma questão que ele traz. Em 9 de abril, aliás, essa questão aqui tem uma nota de rodapé, vamos lá. O Gilson começa assim. É verdade que uma carta sempre chega ao seu destino? Por que essa pergunta? Vamos para a nota de rodapé. A polêmica envolvida nessa questão, aparentemente simples, foi suscitada por Jacques Lacan. Jacques Derrida, olha que ato falho, cara. A polêmica envolvida nesta questão aparentemente simples foi suscitada por Jacques Derrida, que farejou na psicanálise de Jacques Lacan, agora sim. Aliás, não foi um ato falho, foi talvez um lapso na fala aí, alguma coisa assim. Um fundo falocentrista em Confesso, principalmente em sua apropriação do conto de Edgar Allan Poe, A Carta Roubada. A discussão técnica do problema não cabe aqui, mas vale a pena mencionar que há uma extensa bibliografia técnica dedicada à polêmica. Enfim, né, perdido aqui a história é longa, só para a gente situar aqui nosso texto de hoje, né? Em 9 de abril de 1935, Freud escreve, em inglês, uma carta que se tornaria não apenas um documento histórico, que nos informa algo sobre como um célebre psicanalista europeu e uma anônima mãe americana concebiam a homossexualidade no entreguerras, mas também um poderoso instrumento de luta, principalmente em tempos obscurantistas. Aqui a gente puxa para o nosso lado aqui agora no Brasil, né? Pré-eleição, muitas questões em jogo, muitas problemáticas aí na mídia, né? No cenário público, a respeito ainda da questão da homossexualidade, da homofobia, né? Temos aí ultimamente falas de atrizes como Cássia Kiss, né? Entre outras coisas, né? O próprio presidente e a postura dele, as falas dele a respeito da homossexualidade, que a gente já sabe qual é, né? Pois não por acaso, cerca de 80 anos mais tarde, a referida carta circularia nas redes sociais brasileiras, na infame disputa, não apenas retórica, mas também jurídica, em torno da assim chamada cura gay. Pois é. Cura gay é uma bandeira levantada aí por algumas pessoas, alguns psicólogos, infelizmente psicólogos também, que é, grosso modo assim, é dizer que a homossexualidade, a transexualidade, as sexualidades que não se encaixam no padrão heteronormativo, são doenças, são aberrações, precisam ser curadas. E assim, a gente vai discutir aqui nessa série exatamente a ideia de que não tem doença nenhuma. Se tem doença, a gente pode chamar de homofobia, né? Mas também não é doença não, e a gente vai entrar mais também nessa questão. A afirmação de Freud, em 1935, de que a homossexualidade certamente não é uma vantagem, tampouco é algo de que se envergonhar. Olha o que o Freudão falando. Não é nenhum vício, nenhuma degradação. Não pode ser classificada como doença. Quase falei aqui, não pode ser sacrificada como doença, mas também, né? Também. Mostra como nada está definitivamente conquistado. Nada está definitivamente conquistado. Pois é, nossa ignorância diante das coisas e admitir que a gente não entende assim tanto, não. A gente não tem tanto assim a verdade com a gente, não. A gente não é tão normal como a gente pensa, né? Em linhas gerais, a disputa concernia as supostas terapias de reversão sexual, opondo de um lado as diretrizes do Conselho Federal de Psicologia, que em consonância com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, não considera a homossexualidade como patologia, e de outro lado, grupos conservadores politicamente organizados que obtiveram na Justiça Federal liminar em favor do tratamento da homossexualidade como doença.
Pois é, minha gente, pois é. Aí a gente entra no campo da política também e não tem como estar fora do campo da política, né? Verdade cruel, chata às vezes, mas é isso. Somos seres pensantes, somos seres sociais e veja só, né? Veja só o que aconteceu, né? Grupos conservadores politicamente organizados obtiveram na Justiça Federal limiar em favor do tratamento da homossexualidade como doença. Em decisão recente, de abril de 2019, o Supremo Tribunal Federal cassou a referida liminar. Esse mero fato nos mostra de forma cabal como as sexualidades, em especial as homossexualidades, e outras minorias sexuais tornaram-se um dos locos por excelência da luta política. Sim, a gente vive uma guerra moral cultural. Né? A gente vê aí o combate dos conservadores, dos ditos cidadãos de bem, dos ditos defensores da família, o combate violento que é feito, é reforçado e é defendido, né? Agora em nome do quê? Mais questões para a gente pensando aqui. Está em jogo não apenas a laicidade do Estado, a ideia de um Estado laico, né? Só em umas aspas da primeira-dama, Michele Bolsonaro, eu vi algum vídeo, um trecho, ela dizendo nós que somos um país cristão. Não, dona Michele, nós somos um país laico, tá bom? Ainda, pelo menos pretende ser, né? Tá difícil. E está em jogo não apenas a laicidade do Estado e a autodeterminação do indivíduo e de seu corpo, mas a própria noção de cidadania. Mais precisamente, o que se entende por cidadania sexual. Olha só que interessante. Que uma despretensiosa carta, escrita antes mesmo de que os principais atores da referida disputa brasileira tivessem sequer nascido, tenha sido mobilizada como argumento de autoridade em favor da despatologização da homossexualidade, mostra sua relevância como documento e como ferramenta. Não custa lembrar, aliás, que a própria Associação Americana de Psiquiatria deixou de classificar a homossexualidade como distúrbio ou perversão em 1973. Nossa, faz tempo, né? Faz não, muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Veja bem, nem 50 anos, ou 50, quase 50 anos só, né? E 1973, né, que a homossexualidade deixa de ser considerada distúrbio ou perversão, né, segundo a Associação Americana de Psiquiatria. Então, assim, é recente, né, bem recente tudo. 2 anos mais tarde, a homossexualidade foi retirada do Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM. Cerca de 10 anos mais tarde, o Conselho Federal de Medicina Brasileiro concluiria no mesmo sentido. No início da década de 1990, a OMS excluiu a homossexualidade da Classificação Estatística Internacional de Doenças, o CID-10. A Resolução 1/1999, de 1999, do Conselho Federal de Psicologia, alvo do ataque conservador, é uma decorrência prática desse movimento de despatologização da homossexualidade. Um assunto que rende, um assunto necessário, e começamos essa nova série. Vejam bem, né? O quanto já foi atestado, né? Quanto foi já entendido que a homossexualidade e as outras sexualidades que não heteronormativas não são doenças, não são distúrbios, né? Mas tem uma galera aí que parece que quer voltar para a Idade Média. Literalmente, porque teve uma moça aí, uma tal de DJ gospel, sei lá do que, da onde, que ela disse exatamente isso, que a gente devia voltar para a Idade Média. Esse é o nosso Brasil, por isso que a gente precisa ler, pensar juntos, para não cair nesses papinhos e usar a nossa capacidade de pensar da melhor forma possível.